Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos agora trabalhar o tema das providências preliminares, tá? Providências preliminares, primeira observação, não confundam com as questões preliminares. Questões preliminares, para a gente lembrar, são aquelas questões que são suscitadas pelas partes, né? Principalmente pelo réu, em sede de questão preliminar de contestação, e que serão apreciadas pelo juiz antes do exame do mérito, tá? São questões suscitadas pelas partes, especificamente pelo réu, quando a gente trata de defesa processual por meio de preliminares de contestação. No que diz respeito às providências preliminares, providências que serão adotadas pelo juiz da causa, tá? E são preliminares porque serão adotadas antes do julgamento do mérito, tá? A ideia de preliminar é sempre tudo que vem antes do mérito, antes do principal. Tudo que é preliminar vem antes do principal. Se são questões, juiz não levanta questões para as partes responderem. As partes suscitam questões processuais e o juiz dá a resposta. Providências são adotadas pelo juiz para poder terminar ali de preparar o processo para seguir para uma próxima fase, tá? Que aí, a partir dessas providências preliminares, a gente vai para uma fase, que pode ser a fase de julgamento conforme o estado do processo, pode ser a fase de saneamento do processo, tá? Fase de julgamento conforme o estado do processo, o processo já vai ser extinto. Fase de saneamento do processo, aí já é outra história. O processo vai ser preparado para avançar para uma terceira fase, que seria a fase de instrução, a fase de produção de provas, tá? A gente tem aí as providências preliminares previstas num capítulo específico, tá? Do Código, e a gente tem que compreender. Na verdade, a gente pode olhar para os artigos, decorar, ou a gente tenta pensar no dia a dia forense, o que pode acontecer, né? E a partir do que pode acontecer, qual a providência que o juiz adotaria naquele momento diante daquela situação, tá? Então, vamos começar abordando dessa forma. Vamos pensar aqui o seguinte, você aí que está me acompanhando é juiz, acabou de entrar no seu gabinete e passou no concurso, juiz federal, juiz estadual, passou no concurso, foi empossado, nomeado, empossado, chegou hoje, seu primeiro dia de trabalho, conheceu sua equipe, o diretor de secretaria mostra o seu gabinete e quando você entra no seu gabinete, tem uma pilha de processos em cima da mesa. Você senta e começa o seu expediente. Pega o primeiro volume, coloca na mesa, abre a última página e você vai ler a certidão que está ali, tá? Então, na hora que você abre a última página, você se depara com a seguinte certidão do serventuário da Justiça que, ao fazer os autos conclusos, ele pegou os autos, fez uma certidão e depois encaminhou os autos à conclusão, para apreciação do juiz. Quando chegou lá, você lê o seguinte: certifico e dou fé que transcorreu em albis o prazo para a apresentação de contestação, para a apresentação de defesa. Transcorreu em branco o prazo para apresentação de defesa, ok? Ou tem uma outra possibilidade que vai ter a mesma consequência. Certifico e dou fé que a petição de contestação ou que a contestação de folhas tais a tais é intempestiva, tá? Nessas duas hipóteses, nessas duas situações, sem contestação ou com contestação intempestiva, o que a gente tem? A gente tem a necessidade, qual é o ato do juiz? Declaração da revelia do réu, não é isso? Claro, o réu que foi citado não contestou, ou contestou fora do prazo, que é a mesma coisa, que dá no mesmo, ele tem que ser declarado revel. Só que tem um porém, você juiz agora, você não só vai dizer assim, declaro revel e acabou, devolve o processo para o cartório. Por quê? Porque a gente estudou na aula de revelia que a revelia pode produzir efeitos ou não, né? E no que diz respeito ao efeito da presunção de veracidade, esse é o efeito mais importante para essa matéria das providências preliminares, a gente tem que pensar o seguinte, ó, o juiz pegou essa certidão, o réu é revel. O que ele vai ter que fazer agora? Decidir sobre os efeitos da revelia. A revelia
pode produzir efeito da presunção? Ela vai produzir o efeito da presunção de veracidade neste processo? Deixa eu ver. Aí o juiz volta na petição inicial e aí ele vai olhar o pedido. E no pedido, ele vai ver o seguinte, peraí, isso aqui que o autor está pedindo é matéria de direitos indisponíveis. Em matéria de direitos indisponíveis, a revelia não produz efeito da presunção de veracidade. Ou ele olha a petição inicial e verifica que aquela matéria que está sendo tratada e aquele pedido que o autor está formulando, a lei determina que a petição tem que vir acompanhada de um documento específico, tá? Nessas hipóteses, ou pode ser até uma terceira hipótese, né? Aquela hipótese que o cartório certificou da seguinte forma, certifico e dou fé que a petição de contestação de folhas tais a tais interposta pelo réu 1 é tempestiva, certifico ainda e dou fé que a petição de contestação de folhas tais a tais interposta ou protocolada pelo réu 2 é intempestiva. Nesse caso, eu declaro a revelia, mas aí não tem presunção de veracidade, tá? Em nenhuma das três hipóteses, dos três exemplos que eu dei, essa revelia vai produzir o efeito da presunção de veracidade. Se não vai produzir o efeito da presunção de veracidade, o que o juiz tem que fazer? Declarar a revelia, verificar que não tem efeito de presunção de veracidade. Se não tem presunção de veracidade, ele não pode julgar. E por que ele não pode julgar? Porque para julgar, ele vai precisar apreciar a prova. Ele vai ter que dar oportunidade do autor produzir provas para comprovar as suas alegações. Tranquilo? Não tem réu, o réu está revel. A relação agora é só juiz e autor. Mas o juiz não pode presumir que o autor está falando é verdade. Então ele vai dizer ao juiz, ao autor, autor, o autor, então eu sou o juiz, você é o juiz. Chegou lá, pegou o processo, tem uma certidão numa dessas hipóteses. Declara a revelia do réu ao autor para especificar as provas que deseja produzir na audiência. Data, assina, manda publicar e intimar. Essa é a providência preliminar que o juiz vai adotar diante da revelia, tá? Aí você pode me perguntar, mas Eric, e se a revelia não estiver em nenhuma dessas hipóteses? O juiz verificou a certidão de que faltou a contestação ou que a contestação é intempestiva, o juiz olhou na petição, não é direito indisponível, não tem litisconsórcio, não há necessidade de documento nenhum para comprovar aquela alegação de fato. E aí? Bom, aí não é caso de adoção de providência preliminar. Por quê? Porque se o réu revel, a sua revelia, gerar a presunção de veracidade, o que vai acontecer? O juiz está pronto para decidir. Olha, ele tem alegação, ele estabeleceu contraditório, possibilitou ampla defesa. O réu abriu mão da defesa, a lei permite que ele presuma verdadeiro, ele presume verdadeiro e julga. Então eu não falo mais em providência preliminar, porque preliminar é o que vem antes do julgamento do mérito, lembra? Então aqui ele vai julgar, tá bom? Ele vai julgar. Então não falo em providência preliminar. Então, para as providências preliminares, importa para a gente o quê? Aquela revelia que não produz efeito de presunção de veracidade. Aliás, eu dei 3 exemplos, a gente poderia dar um quarto, né? Que seria aquela hipótese em que o cartório certificou que não tem contestação ou que ela é intempestiva, o juiz verificou as alegações do autor e achou que essas alegações são inverossímeis ou que estão em conflito com as provas dos autos, tá? Então, nessas hipóteses, o juiz vai mandar autor produzir prova. Vamos olhar aqui rapidinho no quadro, só para a gente ir acompanhando. Coloquei aqui, providências preliminares. O que eu tenho no código sobre providências preliminares? Eu tenho, depois da revelia, lá no artigo 346, começa o capítulo 9, tá? Que diz assim, das providências preliminares e do saneamento. O saneamento não deveria estar aqui, mas na verdade é porque é um capítulo, né? E aí, o julgamento conforme o estado do processo é o capítulo 10 e o saneamento, na verdade, é uma seção diferente, é uma seção que está dentro do capítulo 10. Então, achamos aqui agora mais uma falha aí de técnica legislativa. O 347 diz assim, fim do prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo, tá? Então é aquilo que eu disse, terminou o prazo de contestação, né?
E, na verdade, o Código Antigo dizia: fim do prazo para contestação, o escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que adotará, conforme o caso, uma das providências constantes desse capítulo. Mas faltou, tiraram isso aqui porque é por demais óbvio, né? Mas a redação anterior era complementar. Por isso que eu até recomendo e vou recomendar durante toda a minha vida de professor de processo civil, que sempre que for um aluno meu for estudar processo civil, ele utilize os dois códigos. Ele pegue aquele código que tem uma tabela, né? Uma coluna de um lado é o código de 73 e uma coluna do outro, o código de 2015, né? Para que ele possa sempre fazer uma comparação, porque diversos artigos do código anterior, eles são muito mais bem estruturados do que do código novo, tá? O oposto também ocorre. Artigos que eram muito causadores de controvérsias e que ficaram mais bem esclarecidos, tá? E aí, então, conclusos os autos, o juiz adota uma das providências. Aí começa lá, a seção 1, diz assim: da não incidência dos efeitos da revelia. Então, o 348, tá aqui, ó, é a providência. Peraí. O 348 é a providência, tá? Que vai ser adotada. 348 é a providência. Então ele diz assim no 348: se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, quando que não vai ocorrer o efeito da revelia? Nas hipóteses do 345, lembra? A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo 344, tá? Então, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Esse artigo 349 nitidamente deveria estar não na providência preliminar, mas sim no capítulo que fala de revelia, né? Mas, de qualquer forma, o interessante de estudar uma lei nova é exatamente a gente ir identificando essas falhas. Isso força o nosso raciocínio. Resumindo, interpreto esse 348, quando fala se o réu não contestar a ação, de duas formas: não tendo contestação ou ela sendo intempestiva. E aí, então, a primeira providência preliminar que eu falei para vocês é essa aqui: havendo revelia sem presunção de veracidade, nas hipóteses do 345, aquelas 4 hipóteses, o autor especifica as provas que deseja produzir. Tranquilo? Então, vamos para a próxima situação. Vem comigo aqui. Você sentou, despachou esse processo ao autor para especificar as provas. Botou do lado direito, ali na caixinha de saída. Daqui a pouco vai entrar aqui o seu servidor do seu cartório, e vai levar esse processo para dar cumprimento, né? Publicar aquele despacho e aguardar a manifestação da parte. Aí você pegou o segundo processo, tá? No seu expediente. Esse é o dia a dia de um juiz, né? 10 processos de um lado, vai despachando, bota para o outro, chegam mais 10 processos, vai despachando, joga para o outro. O que a gente vai ter aqui agora? O processo que eu virei a última página e tem uma certidão assim, ó: certifico e dou fé que a contestação de folhas tais a tais é tempestiva. Faço os autos nesta data conclusos ao juiz, ao MM, juiz de direito fulano de tal. Pronto, cartório, quando cheguei aqui, os autos estão conclusos, tem essa certidão. Então, a contestação agora é válida. O que eu vou fazer? Vou abrir a contestação. Deixa eu ler a contestação aqui rapidinho por cima. Por quê? Porque eu sei que na contestação pode ter uma chamada defesa preliminar, uma defesa processual, por meio de preliminares de contestação, tá? Eu sei que na contestação o réu pode trazer fatos novos em duas situações. Quando ele suscitar preliminares, ele está trazendo matéria nova, e quando ele suscitar ou ele utilizar a defesa de mérito indireta, aquela que ele traz fatos novos, modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. A gente sabe que o princípio do contraditório e da ampla defesa não é um princípio que se aplica somente aos réus, né? É um princípio que se aplica a todos os envolvidos em processos administrativos ou judiciais. É isso que diz a Constituição. Então, se o réu traz fatos novos, o juiz não pode decidir antes de oportunizar ao autor uma manifestação. Então, quando ele abre a contestação, a página da contestação, ele olha lá e vê assim: bom, tem
dois pontos, apresentar a contestação nos seguintes termos, dois pontos. Da preliminar de, não me interessa, eu vou ter que ouvir o autor. Então eu não vou nem terminar de ler. O que eu vou fazer? Virar para a última página e despachar ao autor para apresentar a réplica no prazo de 15 dias. Tá? O prazo era de 10, código novo 15, regra geral 15 dias. A réplica nada mais é do que aquela petição por meio da qual o autor vai exercer o seu direito de resposta, o seu direito de ampla defesa com relação aos fatos novos trazidos pelo réu na contestação. Somente com relação aos fatos novos. Ele não pode trazer fatos novos sobre os fatos novos, porque senão a gente teria uma tréplica, e não existe tréplica em processo, tá? Em processo civil. Então, tem preliminar ao autor em réplica, prazo de 15 dias. Não tem preliminar, então eu vou começar a ler a defesa de mérito. Se for defesa de mérito direta, esquece, eu já vou para o próximo passo. Mas se a defesa de mérito for indireta, eu já vou verificar aí, a defesa de mérito é indireta, tem fato novo aqui, modificativo, impeditivo ou extintivo. Também não preciso terminar de ler não. Ao autor em réplica, tranquilo? Volta para o quadro para a gente conferir isso aqui, ó. Havendo defesa de mérito indireta, em que eu tenho fatos novos, o autor apresenta réplica, tá? Lembrando que o prazo agora é de 15 dias, ok? Mesma coisa acontece quando são suscitadas questões preliminares lá do artigo 337, o autor vai ser intimado para apresentar réplica no prazo de 15 dias. Então, olha lá, o 350 diz assim, seção 2, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido, o autor, no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova, tá? Isso no caso, a defesa de mérito indireta. Aí vem a seção 3, das alegações do réu, fala assim no artigo 351, ó. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, que são aquelas preliminares de contestação, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção da prova. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Tá? Então, aquilo que a gente já tinha comentado sobre regularização da relação processual, né? Porque lembrem-se que uma das matérias do 337 é aquela preliminar dilatória de irregularidade da representação processual, tranquilo? Isso aí, a questão da regularização da relação processual, a gente viu numa aula lá atrás, quando a gente falou da parte geral, né? Que a gente viu lá dos sujeitos do processo, capacidade, etc. e tal. Então, essa figura da regularização da relação processual, ela, nessa fase do processo, sendo alegada em sede de preliminar de contestação, ela vai ser também, agora o juiz vai tomar essa decisão, tá? O outro artigo é o artigo 76, que fala da forma de regularização da relação processual, tranquilo? E aí esse 352 não está criando uma nova situação, está apenas dizendo que nessa fase de providências preliminares, o juiz vai, então, suspender o processo e fixar o prazo, tá? Mas o 352 não fala em suspensão, não importa. Eu tenho que interpretar o 352 em consonância com o 76, tá? E o 76 diz expressamente, né, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. E lá no 76 não fala do prazo máximo de 30 dias. Então, temos que interpretar o código de maneira sistêmica, né, como um sistema, como uma coisa só. Tranquilo? 353, na verdade estão aqui, ó, o 352 está falando das irregularidades ou vícios sanáveis, né? Então, regularização em até 30 dias, fazendo referência do 352, combinado com o artigo 76, tá? Artigo 76. Deixa eu só verificar se tem
Alguma outra questão? Não, suspensão do processo no 313, que fala que suspende-se o processo, né? 313, inciso 1º, pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, perda de capacidade, né? Então, também vou trabalhar aqui o artigo combinado com 313, que fala da suspensão. O 76, que fala da forma de regularização. Isso no âmbito das providências preliminares, né? E, ao final, o 485, inciso 4, né, também, que é o artigo que trata das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, quando o juiz verificar a ausência, 4854, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, lembrar que a capacidade é um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tá? Então, combinando todos esses artigos aqui na hora de pensar sobre irregularidades ou vícios sanáveis, tranquilo? Então, voltando, as providências preliminares, elas começam no artigo 345 e é isso basicamente que o juiz vai fazer. Tem fato novo? Réplica. Quando que tem fato novo? Ou quando eu tenho defesa de mérito indireta, ou quando eu tenho preliminar de contestação, tá? Revelia. Bom, tem revelia, eu tenho que pensar. Tem presunção de veracidade? Não é providência preliminar. Se tem presunção de veracidade, já vai ser julgamento, tá? Se não tem presunção de veracidade, aí já é outra história. Não tendo presunção de veracidade, aí o juiz determina, e aí é uma providência preliminar, ao autor que especifique as provas que ele deseja produzir na audiência. Tranquilo? Por fim, então, as providências preliminares, a gente pode até colocar aqui, elas vão dos artigos 345, ou do artigo 345, ao... 345 é o artigo da revelia. Ela vai do artigo 347 ao artigo 353, tá? Que diz o seguinte: cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, cumpridas ou não havendo, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10, que é o capítulo seguinte. Tranquilo? Então, olha para mim. A gente estava lá naquele exercíciozinho, né? E é um exercício até bom para quem de vocês aí está estudando, visualizando aí uma aprovação num concurso da magistratura, seja ela federal, trabalhista, militar ou estadual. E no seu terceiro processo aconteceu essa situação de fatos novos, de preliminar de contestação, você mandou ouvir o autor em réplica, botou lá o terceiro processo. O quarto processo que você puxou, você colocou lá e tem um vício aqui de regularidade processual que foi alegado na preliminar de contestação. Peraí, vou suspender o processo, determinar no prazo de 15 dias que seja corrigida essa situação. Despacha lá. Peguei o outro processo, tá? O quinto processo que eu peguei agora nesse momento que eu fui trabalhar. E aí eu olho lá, certifico do fé que a contestação é tempestiva. Não tem revelia. Olho a contestação, não tem preliminar. Leio a contestação, a defesa de mérito é direta. Não tem nenhum problema de incapacidade ou vício de representação ou irregularidade processual. O que eu vou fazer? Bom, estou pronto para avançar com o processo. Então não tem providência preliminar nenhuma. Então, findas as providências preliminares, cumpridas as providências preliminares, aqueles 4 processos, o juiz, ou não sendo caso de adoção de nenhuma, como nesse quinto processo, o juiz passará ao julgamento conforme o estado do processo. E aí, a gente vai estudar na próxima aula o julgamento conforme o estado do processo. Se eu já tiver com tudo que eu preciso para julgar, como por exemplo, eu tenho em meu favor a presunção de veracidade dos fatos, ou é só uma matéria de direito que não precisa produzir prova, eu já vou julgar, julgamento antecipado do mérito. Mas, se eu precisar produzir provas para depois julgar, aí eu não posso julgar ainda, tá? Aí eu vou para uma outra fase, que é o do saneamento, preparo o processo para ingressar na fase instrutória, produzo as provas e aí sim eu decido. Tranquilo? Então, julgamento conforme o estado do processo, matéria para a gente estudar na próxima aula. Até lá!
Audio Jungle.